Boa noite, está no ar o Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre os resultados da votação em Marromeu, na verdade a repetição da votação em Marromeu. Vamos olhar para os ataques em Cabo Delgado e também o Conselho Nacional da Renamo, havido, portanto, na Serra da Gorongosa, que tinha como principal objetivo criar condições para assegurar, portanto, a sucessão de Afonso Dhlakama, e já está marcado para os dias 15 e 17 de janeiro de 2019 a realização do 6º Congresso desta formação política. Temos como convidados hoje Julião Arnaldo, Miguel Mabote e Cadu Moreira, a quem desde já agradeço pela disponibilidade para comentarmos sobre estes três temas. Começamos então com a votação, a repetição da votação em Marromeu. Como é que vocês olham para a questão do Marromeu, tendo em conta que há uma percepção aqui generalizada de que os problemas que aconteceram na primeira vez voltaram a acontecer, portanto, da segunda vez em Marromeu, e os partidos, particularmente da oposição, olham esta repetição da eleição como uma antítese daquilo que aconteceu, portanto, em primeira instância, ou seja, não houve grandes mudanças e que instam, portanto, ao Conselho Constitucional para que, à semelhança do que o fez pela primeira vez, quando invalidou a votação, também o faça desta vez, porque entendem os partidos da oposição, particularmente a Renamo, neste caso concreto, que é um dos principais interessados e supostamente lesado nesse processo, que de facto não houve eleições livres, justas e transparentes em Marromeu. Julião Arnaldo, como é que olha para este caso, este resultado que deu mais uma vitória, portanto, ao Partido Frelimo? Boa noite. Quero, antes de mais, cumprimentar os meus pares e a Cia Martinho. O cumprimento especial vai para os nossos telespectadores. Mas antes de responder à questão que colocam, permitam-me que façam uma chamada à adenda, questões prévias. Gostaria de destacar três assuntos, de forma muito rápida vou fazê-los. Refiro uma inauguração da refinaria da açucareira de Chinavane, que faz com que o país passe a contar com 90 mil toneladas de açúcar refinado branco, que de certo modo vai impulsionar a economia nacional e que a indústria nacional, e eu recordo-me que a Coca-Cola, 2, 3 semanas atrás, colocava a hipótese de fechar a fábrica pelas imposições que o governo fazia em relação à importação do açúcar, deixe de o fazer porque já teve internamente condições de abastecimento, que é, segundo a estatística, à ordem de 70 toneladas, e ainda restamos com 20 toneladas que podem ser usadas para a exportação. Para além da exportação, também vai permitir que o país ganhe reservas que eram usadas na importação do açúcar, possam ser usadas para outros projetos nacionais da própria indústria açucareira. E isso também vem à esteira da última visita que o chefe de Estado fez, Filipe Nyusi, à Quênia, em que o governo queniano colocava a hipótese de importar açúcar refinado, branco, de Moçambique, uma vez que a Quênia importa açúcar da América Latina e da Ásia. Vale a pena salientar isso, porque é uma grande vitória para o país, porque para além de fornecer internamente o açúcar branco, também permite que a reserva ou a divisa internacionais sejam retidas internamente e que também a BV3 passe a fornecer a alguns países da região. Outro aspecto que queria chamar a atenção nesta nota prévia é a questão da reabilitação pontual de alguns troços da Estrada Nacional número 1, que há troços famosos que é a Pambara-Save, e Shop Caia e o do Metoro, que numa primeira fase havia arrancado a obra em Shop Caia, mas neste momento está garantido o arranque de Caia, de Pambara a Save, e de Save a Moare e do Metoro. E isso vai impulsionar o crescimento do país e o transporte de bens e pessoas de forma célere, sem os condicionalismos que temos assistido hoje. E vale a pena salientar que esta obra será feita em 543 km e tudo financiado por fundo do Estado. O terceiro ponto e último, antes do outro dia, é a entrada ontem da nova operadora
a Ethiopia Airlines, mais uma promessa do governo da Frelimo na liberalização do mercado aéreo, o que faz com que haja concorrência, passando a contar o país nos voos domésticos do voo da LAM, da FastJet e agora da Ethiopia Mozambique Airlines, o que vai permitir que mais pessoas e bens sejam transportados em tempo real e que provavelmente cada competitividade, os preços baixos e os serviços prestados sejam a condição para a eleição da companhia transportadora. Indo ao ponto que me coloca em relação às eleições do Marromeu, a Comissão Nacional de Eleições veio confirmar aquilo que os apuramentos intermédios vinham indicando a vitória da Frelimo e da cabeça de lista, a camarada Vitória Cristina Tembe, nas eleições havidas nas 8 mesas, o acréscimo das 8 mesas da escola Samora Machel e 25 de abril, uma vez mais, os municípios do distrito ou da Vila do Marromeu confirmaram a hegemonia do Partido Frelimo no processo político em Moçambique, ao votar de forma massiva, livre, transparente, justa na Frelimo e na sua cabeça de lista. Em relação às questões que ele coloca, ou as críticas que há em relação ao processo, infelizmente aconteceram coisas que já era tempo que fossem sanadas, mas pelo resultado ou pela análise que foi feita no terreno, entende-se que os incidentes por si só não foram bastante que pudessem alterar a verdade, a transparência e a justiça de todo um processo. É verdade que houve pessoas que queriam votar 2 vezes, é verdade que houve pessoas que tinham cartões e que não eram portadoras, mas isso, e pontualmente, graças à colaboração da polícia de Moçambique, essas situações foram abortadas e as pessoas conduzidas a elegeram aqueles que seriam seus dirigentes. E, neste caso concreto, foi a Frelimo e a cabeça de lista, a camarada Vitória Cristina Tembe, no caso particular, a saúde pela eleição, e vale a pena também salientar que nessas eleições de repetição das 8 meses de Marromeu, a questão da organização, a questão da atuação da polícia, sobretudo os órgãos eleitorais, vale a pena assinalar pelo grau de profissionalismo por este demonstrado. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, qual é a interpretação que faz? Primeiro eu quero agradecer ao Yeshua pela vida e proteção, não é? E também felicitar a todos os crentes da Igreja Fé Apostólica, não é? Pela celebração do primeiro domingo. E esta questão, quanto a esta questão de Marromeu, uma repetição. Repetição significa voltar a fazer o que antes se fez. Isso é que é repetição, não é? Repetir um evento, também os próprios resultados se repetiram. E os erros também? Os erros também se repetiram. Isso é que é repetição. Agora, eu felicito também aos vencedores, também aos vencidos, não é? E aos votantes também. Agora, a minha questão aqui, em jeito de receita, não, é que nós vamos desde 1994, não é? Com um ciclo regular de eleições. Mas toda eleição sempre foi contestada. A Frelimo sempre governou, mas debaixo de
sob contestação, mais ou menos o que eu queria dizer, da oposição, não digo popular, da oposição, mas sob contestação. Agora, eu não sei o que engenharia ou que trabalho a Frelimo devia fazer para que, doravante, não é? Não continue essa coisa de ganhar sob contestação. Não é? Eu estou a imaginar, eu sempre ganho, mas sou contestado. Então, o que é que está a acontecer? Deviam também fazer trabalho de casa. A Frelimo tem que fazer trabalho de casa. Não é? Eu entendo também que a outra parte, que é a oposição, também tem que fazer o trabalho de casa, de estar sempre a contestar. E não é bom. Porque isso tem o preço que tem, porque as pessoas votam e sempre que votam, no fim, fomos roubados. Então, por que votar sempre numa pessoa que não controla o roubo? Não é? As pessoas acabam dizendo, então não vamos votar, porque este sempre que nós vamos votar diz que foi roubado. Não é? É como um pai, por exemplo, que vai ao trabalho, quando chega ao fim do mês, não traz salário, diz que foi assaltado. Chega ao fim do mês, não traz salário, diz que foi assaltado. Até pode ser. Mas a família começa a dizer, não, alguma coisa não está bem. Não sei se está a perceber. Então, para mim aqui, eu recomendo um trabalho de casa, tanto para os contestantes, assim como o contestado. Mas tem que haver esse trabalho de casa. Não é bom governar sob contestação. Exato. Eu quero pegar esse exemplo que acaba de dar agora, do pai voltar para casa e alegar que não traz o salário, alegar que foi assaltado 2, 3 vezes. Onde é que está o ponto de atuação neste caso concreto? É no pai ou é, de facto, nas pessoas que assaltaram o pai? Não, qual é o seu pensamento? É que quem não esteve presente, não presenciou, não sabe se de facto, repetidas vezes, não é? As pessoas não sabem de facto se é assalto ou não, foi roubado de verdade ou não, porque é recorrente sempre dizer que foi roubado. Não sei se está a perceber, né? Mas agora, este também que é sempre contestado ganha, mas sempre governa sob contestação. Também precisa fazer um trabalho de casa. Estou a falar da Frelimo neste caso. Exato. Tem que saber por que nós ganhamos sempre, mas somos contestados. Alguma coisa tem que corrigir. Por exemplo, eu não concordo muito com, embora estamos a falar repetidas vezes, não é? O árbitro, quer dizer, a Frelimo fazer parte da arbitragem, a Arnam fazer parte da arbitragem, não é? Para depois de contestar os resultados. Acho que não é bom. Deviam só jogadores. A arbitragem ser uma arbitragem neutra, não é? Que é para saber contestar. Agora, se estás lá dentro, no fim contesta. Numa situação em que há aquilo que chama o governo de unidade nacional, em que alguém ganha e depois inclui os outros. Quando há insatisfação lá dentro, há mau desempenho, o normal que se faz é as pessoas desintegrarem. Dizer, olha, nós retiramos deste governo de transição porque não é credível. Para mim, Arnam devia se retirar da Comissão de Eleições, se é que acha que é roubado pela Comissão Nacional de Eleições. Porque faz parte. Devia se retirar como forma de contestar. Mas se canta que foi roubado e continua lá, as pessoas não acreditam que é roubo. Parece que é uma justificação de derrota. Ok. Para secretar que é roubo, tem que dizer, olha, nós não queremos entrar aqui. Mas se está lá sempre e diz que é roubo, não é bom. Agora, outra questão é Marromeu, concretamente Marromeu. Para mim, os resultados de Marromeu não se diferem dos resultados da Matola. Não é? Em que há um elemento de equilíbrio que é o MDM nesse caso. Não sei se está a perceber. Então não se difere. Então, quando a vitória é tão tangencial, é tão ínfima para as nossas eleições, para a nossa sociedade, essa vitória ainda não é credível. Nós estamos habituados a vitórias estrondosas, quer dizer, uma diferença de 10, 20%. Como tem sido o slogan de Frelimo. Exato. Agora, quando e esmagadora. Agora, quando a vitória é de 0, qualquer coisa, não é?
Parece que alguma coisa... Há suspeitas. Muito bem. Então, para mim, é preciso haver trabalho de casa. Mas a própria lei agora favorece, não é? Exato. Porque na lei anterior, nós tínhamos segunda volta. Exato. Não seja, é um empate técnico. Exato. Mais ou menos isso. Agora, não sei o que é que se tem que fazer aqui, mas é um trabalho de casa que tem que se fazer. Muito bem. Moreira, é sua vez então de tecer alguns comentários em relação aos resultados da votação em Marromeu. Qual é a percepção que faz? Muito boa noite, Ernesto Martinho. Meu boa noite também extensivo aos colegas aqui presentes e a todo o torcedor do Resenha Semanal, que a todos os domingos senta em casa para poder acompanhar este programa. Bom, eu queria neste caso felicitar de forma assim efusiva a vitória da Frelimo, tanto gostaria de ouvir o meu colega Júlio Arnaldo a felicitar. De facto, qualquer vencedor tem que ser felicitado, não? Mas avaliar por as situações que nós vimos acompanhando, não é? Me é tão difícil, situações situações de irregularidades que fomos acompanhando, foram acontecendo nesse processo de votação, que essas situações foram reincidentes, deram-se neste caso, dia 10 de outubro, e voltaram a repetir-se de forma estrondosa para este processo eleitoral. Portanto, eu fico meio duvidoso, meio titubeante, como que posso, neste caso, felicitar a vencedora, neste caso, a cabeça de lista do partido Frelimo, por esta vitória. Bom, como fazia menção aqui o meu colega, neste caso, Mabote, que todas as vezes um pai é roubado sempre, e sempre volta a evocar essa questão, a família. Eu acho que penso que, quando é assim, e cabe ao pai também mudar de estratégia, neste caso, no sentido de não ser mais vítima desses assaltos. Reduzir a vulnerabilidade. Exato, reduzir a vulnerabilidade. Então, neste caso concreto também, aqui, porque o que vai acontecer concretamente aqui, porque temos pessoas que têm expectativas, neste caso os munícipes, concretamente do Marromeu, vêm tendo expectativas de ver, se calhar, o seu partido ascender o poder, e esse tempo leva 5 anos. E quando isso não se materializa, o que acontece? Na verdade, há uma certa retração por parte das pessoas que confiam nesse partido, que acham que devia ascender o poder, mas que não tem ascendido, porque sempre evoca a questão de ter sido roubado. Então, o que tem feito esse partido para que possa reverter esse cenário? Porque não nos esqueçamos que esse novo modelo de eleição, né, de paridade de órgãos eleitorais, é em consequência do acordo entre o governo da Frelimo com o governo da Renamo. Então, quando a mesma Renamo, neste caso, aparece a reivindicar todas as vezes que foi roubada, isso acaba sendo um discurso, já que essa ladainha acaba já não colando. Mas também, ao mesmo tempo, eu sou da opinião que não podemos também apadrinhar ou acarinhar situações de manipulação, de fraudes, só porque também a Renamo é que, neste caso, é que sugeriu esse novo modelo, neste caso, de representação em órgãos eleitorais. Então, não se pode também, porque deve prevalecer a justiça eleitoral, porque é uma gestão de expectativa das pessoas que estão há anos a querer ver um certo partido estar no poder, mas que isso não acontece porque certo grupo de pessoas, porque eu sei que, se calhar, isso não pode ser algo institucional, né? Dos órgãos máximos das lideranças deste país, que instruem seus membros para poderem, neste caso, a nível daquela autarquia, poderem praticar essas situações. Mas um certo grupo de pessoas que querem salvaguardar os seus interesses e querem manchar aquilo que é a imagem dos órgãos eleitorais que devia se construir ao longo dos tempos. De facto, passam já anos em que órgãos eleitorais era suposto que os mesmos fossem imparciais, atuassem de forma, neste caso, plena, sem favorecer a nenhuma das partes, mas sim favorecer aquilo que é a vontade do povo, mas que isso não tem acontecido. Portanto, todas essas situações me levam, eu, neste caso, a dizer que teremos um governo que, mas ao mesmo tempo, pode não ser assim legítimo para aquilo que são as vontades, porque nós vimos, por exemplo, os relatos de jornalistas que dizem que foram confiscados os seus telemóveis. Vimos situações que foram ditos que depois do término do processo de votação, por lei, segue-se o processo de escrutínio, mas que isso não aconteceu. Né? Esperou-se por um tempo, que depois falou-se de que tinha que se passar alguma refeição por parte dos, neste caso, os MMVs. Então, num processo como esse, já sabemos que é feito de desconfianças. Eu penso que devemos avançar imediatamente para aquilo que
nos interessava, que é, nesse caso, o escrutínio o processo de contagem de votos e imediatamente a fixar-se os editais. Mas tudo isso, o desenrolar das situações nos mostrou que isso não aconteceu. Exato. E quando isso acaba dando essa questão de benefício de dúvida a todos nós. E não é bom que sempre ecoa esse discurso de o partido XY foi roubado. Quer dizer, não é nada desejável, porque acaba se confundindo a opinião pública. E isso acaba fazendo com que as pessoas sempre achem aquele partido como sendo vítima. Então eu não sei até que ponto isso é saudável para aquilo que é a democracia que pretendemos construir. Porque sabemos que a democracia é o poder do povo. E descredibiliza também o próprio processo eleitoral em todo, né? Sem sombra de dúvida, de facto. E porque recorre às eleições, porque a Renamo sempre diz que lutou para a democracia porque quis implantar esse processo multipartidário e que é por via desse processo em que as pessoas fazem valer aquilo que são as suas vontades em ver os seus legítimos governantes a os representar. Portanto, não é nada desejável, porque isso, o que aconteceu antes do dia 10 de outubro, sempre, as pessoas eram muito mobilizadas. Depois havia muito aquele discurso de que é desta vez em que vamos ver no dia 10 de outubro, havia muito esse tipo de discurso. Então, depois acontecem essas situações, de facto, não sei o que vai ser no ano 2019, não quero ser apóstolo da desgraça, mas que temos que mudar do paradigma para que possamos, porque sabemos que em todo o mundo os partidos políticos estão em crise, sobretudo partidos políticos independentistas estão em crise, em que então vê-se em outros partidos como se fossem a alternativa, e quando acontecem situações, de facto, o povo acaba sentindo-se defraudado. Muito bem. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos no próximo bloco para analisar outro assunto aqui no Resenha Semanal. Não saiam daí, até já. Retomamos ao Resenha Semanal. Vamos olhar agora, portanto, a sucessão de Afonso Dhlakama na Renamo. Já foi marcado para janeiro de 2019, portanto, o 6º Congresso deste que é o maior partido da oposição. Quem é que, na vossa opinião, poderá suceder a Afonso Dhlakama na liderança da Renamo? Temos lá nomes sonantes, como o do próprio coordenador interino da Comissão Política Nacional, o Suf Momad, já baseado, portanto, na Serra de Gorongosa. Tem nomes como da Ivone Soares, por exemplo, do próprio Elias Dhlakama, do Matsangaíssa, fala-se também de Manuel Bissopo, fala-se também de Manuel de Araújo e próprio Venâncio Mondlane, mas parece também há alguns arranjos internos, sob o ponto de vista, para reduzir a proliferação de candidaturas e suportar, portanto, 1 ou 2 ou 3 candidaturas e permitir que, de facto, este processo corra o mais rápido possível. Mas também as condições ou os requisitos para a sucessão de Afonso Dhlakama já foram, tanto tempestivamente, anunciados pelo deputado Manteiga. Tem que ser um indivíduo que tem uma militância mínima de 15 anos na Renamo, tem que ter já assumido algum cargo dentro das estruturas sociais do partido, quer a nível nacional ou central, como ao nível local. Tem que ter também, portanto, uma militância no partido, do ponto de vista de guerrilha. Portanto, são alguns dos requisitos, embora de certa forma não sejam cumulativos ou que um não seja precedente do outro requisito, mas estão aí já expressos e parece que um e outro candidato podem não se espelhar categoricamente nesses requisitos. O que é que pode-se esperar, portanto, da nova liderança da Renamo, olhando para os requisitos e olhando para os rostos que, pelo menos até aqui, são os possíveis candidatos à sucessão de Afonso Dhlakama? Julião. Bom, se calhar antes de falar deste tema, permitam-me dizer que a relação, ainda na esteira da Conferência Nacional, da 4ª Conferência da Renamo, um dos aspectos que retive foi a manifestação que foi feita pelo coordenador interino da Renamo, no encerramento desta conferência, quando reafirmou, viva voz, a vontade da Renamo manter o processo de diálogo que está em curso com o chefe do Estado, com o governo da Frelimo, neste caso, em relação à questão da desmobilização, desmilitarização e reintegração social dos homens residuais da Perdiz. E isso é positivo.
no momento em que pairavam dúvidas em relação à continuidade ou não deste processo, até porque a Renamo, de uma forma de chantagem, ou algumas pessoas da Renamo tentaram passar a ideia de que o resultado das eleições nas 5 autarquias que a Renamo reclamava terem vencido, na Secretaria, neste caso, seria condição para o processo prosseguir. E ouvir isso do coordenador interino é motivo de saudar e um motivo ímpar dentro daquilo que é a forma de agir, de estar da própria Renamo. Em relação aos resultados da Conferência Nacional da Renamo, a vida em Gorongosa, e em função daquilo que era os 2 pontos da análise, que é a questão da indicação da data do Congresso e traçar o perfil dos candidatos que devem se apresentar à eleição, os perfis que o Martinho elenca claramente são perfis que visam, como eu diria, limitar o número extenso de candidatos, porventura, que têm a apetência em fazer. E devemos também frisar que vai ser um momento histórico na Renamo. Em 40 anos de existência, a Renamo nunca conheceu um processo de eleição. O que sempre aconteceu foi a indicação e tínhamos um líder na ótica dos membros da Renamo, dizem carismático, em que decidia a ferro e fogo o partido, indicava as pessoas, e neste momento a Renamo tem um grande teste e oportunidade também de se reconciliar consigo própria e com um processo político democrático do qual que diz que é pai. E a partir do momento em que traça os perfis, acreditamos que em janeiro, quando acontecer o Congresso, que efetivamente os que tiverem condições para a elegibilidade e os que forem eleitos tentem trazer o partido, o braço armado da Renamo num verdadeiro partido político. É o que neste momento falta na Renamo. Okay. É um grande déficit que a Renamo tem neste momento, que é a questão de transformar completamente o braço armado num partido político nacional. E, acima de tudo, como eu dizia nos programas anteriores, a Renamo neste momento está a viver um momento de crise profunda. E os nomes que avançaste há pouco é disso revelador. Poderão alguns, até pessoas de certo modo incautas, pensarem que é manifestação plena da democracia. Pelo contrário, isso é sinônimo de que os próximos tempos, internamente na Renamo, podem vir a criar fissuras com consequências previsíveis. E por isso que não se há de espantar se em outubro de 2019, se a Renamo fosse cilindrada com números expressivos, a questão da fraude e de ilícitos eleitorais seja convocada. Vai voltar à tona. Ok, Miguel Mabote, qual é a sua percepção? A minha percepção é que, pronto, já é bom sinal que a Renamo emite para a sociedade, né? Em termos de democraticidade do próprio partido. E agora, o fato de haver lá vários potenciais candidatos neste momento, acho que isso não revela, portanto, crise. Eu não concordo muito. Não é esse facto apenas que podemos... Porque, mesmo na Frelimo, nós temos assistido vários candidatos a aparecer numa eleição. Não é? Aquela eleição da qual saiu o vencedor, o presidente Nunes, eram 5, 6. Então, para isso, não é sinônimo de crise. Pode não ser sinônimo de crise. Mas agora, também, porque a Renamo é um partido político, nós está sujeito, portanto, ao crivo da sociedade, à discussão, à opinião da sociedade sobre os atos que a própria Renamo realiza, não é? Não obstante não sermos membros da Renamo. Agora, o que eu penso aqui, daqueles potenciais candidatos que nos deram a saber, eu só falo do Manuel Bissopo, senhor secretário-geral, e do Elias da Cama, está na reserva, passou a reserva há pouco tempo, né? Estava nas forças de defesa de Moçambique, e depois o próprio coordenador interino. Para mim aqui, quem está a corpo inteiro, a partir daquela diretriz que eles tiraram, é o Suf Momati. O Elias da Cama, a partir de ontem, né, do anúncio das diretrizes, ele ficou a meio corpo.
para ser eleito, está a meio corpo. A meio corpo por quê? Primeiro é que ele esteve muito tempo do lado das forças de defesa e segurança que combatiam a própria Renamo. Tem que se dizer isso. Era general a combater a Renamo. Agora, se vamos dizer que era da Renamo, era um infiltrado, acho que não. Era general a combater a Renamo. Então, quando o irmão morre, ele desvincula-se, não é? Corre para assaltar o poder da Renamo. Acho que este pode estar atentos da Renamo. Não sei se está a perceber. Agora, o Ossuf Momadi, acho que tem todo o caminho para ser eleito. E também é uma pessoa que eu conheço minimamente, não sou tão amicíssimo dele, mas é uma pessoa com quem me relaciono bem politicamente. É uma pessoa que pode substituir o Afonso Dhlakama. Agora, substituir há uma coisa, é que a Renamo neste momento em que vai se desmilitarizar. Então, é preciso uma nova mentalidade também para gerir uma Renamo desmilitarizada. Não pode ser gerida do jeito que o Dhlakama geria a Renamo. Não sei se está a ver. Uma nova mentalidade, uma nova estratégia. Quer dizer, você não pode continuar, se alguém esteve no poder, a mastigar uma pastilha, não é? Ele deita fora aquela pastilha que é o poder e você apanha aquela pastilha já cansada, começa a continuar a mastigar a mesma pastilha. Acho que não é bom. Tem que criar algo doce, algo novo para as pessoas. Mas já temos uma refinaria de açúcar, pode ser reinventar. Exatamente. Ok, vamos fazer um rápido intervalo. O Moreira poderá comentar este assunto, portanto, depois deste intervalo. Não sai daí, até já. Exato. Cadu Moreira, qual é a análise que faz em relação à sucessão de Afonso Dhlakama? Estamos a olhar, portanto, para a situação da Renamo, não porque somente a Renamo precisa de um novo líder, mas também precisa de um líder que seja também presidenciável, tendo em conta que no próximo ano temos as eleições presidenciais. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela concessão da palavra. Bom, não há dúvida que a Renamo vai passar por um grande teste do ponto de vista do exercício da democracia internamente, né, no seu partido, tendo em conta que o líder, Afonso Dhlakama, já se foi, e o que aconteceu é que, de tanto os membros internamente adularam o saudoso Dhlakama, esqueceram-se de discutir a questão da sucessão dele, a discutir a questão da democracia interna, no que se refere à questão, deste caso, dos quadros. E a situação é esta. Para mim, na minha opinião, como fez também menção o meu colega Julião, não é? Eu acho que eu até vou contrariar também o meu colega, neste caso, Babote. Pode vir muito bem essa situação de sucessão do líder da Renamo, de Saudoso Dhlakama, que era uma fissura interna, de facto, na Renamo, porque até fez menção, Ernesto Martinho, que um dos requisitos é ter 15 anos também de militância, né, no partido, e algumas figuras aqui que estão a ser arroladas não têm esses anos também de militância, mas que em algum momento podem querer fazerem parte, porque há uma outra pressão externa no parte da sociedade, parte das pessoas que são simpatizantes da Renamo, em querer ver mais certas figuras que acham que têm uma certa visibilidade na sociedade, que acabam de integrar na Renamo. Temos o caso, por exemplo, do Manuel de Araújo, que nós que acompanhamos muito, usamos muito redes sociais. Algumas pessoas têm sussurrado isso nas redes sociais, que não, o Manuel de Araújo pode ser presidenciável, mas vamos a ver o caso do Manuel de Araújo. Ele, por um tempo, afastou-se da Renamo, esteve no MDM, agora voltou para a Renamo. Então, não sei até que ponto isso pode internamente lhe ser favorável. Quer dizer, não estou aqui a pôr em causa. E também temos o próprio Elias Dhlakama, também, por longos anos esteve nas forças de defesa, não tem a causa da Renamo como tal, porque nós sabemos que esses partidos militares têm muito disso, há muito de convicção político-partidária, há muito tem que ser alguém que tenha a causa. Então, estamos a ver alguém, o Ossuf Momadi, que aqui, para mim, já reúne essas condições, já tem uma posição de desvantagem também, pese embora ele tenha algumas, na minha opinião, algumas deficiências em termos de ser alguém, não ser assim tão comunicativo, não tem muita eloquência, assim, não é tão assim, de ser muito comunicativo, não tem
uma cara assim de tão simpático, né? Acho que temos que admitir isso, é verdade. E nós, para a sociedade em que nós estamos a construir hoje em dia, nós queremos figuras assim que sejam consensuais, que abarquem todos os grupos sociais, né? Todas as pessoas se revejam naquela figura. Então, quer dizer, a Renamo fica nessa situação, quer dizer, entre a espada e a espada, meio de suspense. Então, por isso que eu digo... Está Moreira a querer sugerir que provavelmente o Suf Momad seja de facto o ideal sucessor de Afonso Dhlakama, mas que não seja, portanto, ideal para ser presidenciável em 2019, e que por via disso provavelmente a Renamo terá que fazer 2 exercícios: arranjar um sucessor, portanto, para dirigir o partido, e também a nível interno escolher aquele que é o candidato do partido para as próximas eleições. Bom, eu arriscaria-me a dizer isso, a certo ponto, temos que, é verdade, temos que pôr o dedo na ferida. Eu arriscaria-me a dizer isso, que de facto precisamos de uma figura, não é? Que seja, como eu fiz menção, uma figura mesmo da atualidade, que já inspire uma nova Renamo, porque também essa questão de desmilitarização da Renamo, porque a Renamo não vai eternamente ficar militarizada, não é? Embora essa situação da desmilitarização esteja em banho-maria, pela informação que eu tenho, mas sabemos que temos que ter uma outra Renamo, para que possamos, nesse século XXI que nós estamos, trazer uma outra imagem, uma outra visão, que nós precisamos construir nos jovens da atualidade, porque sabemos que a massa eleitoral é a juventude. Então, ao olhar por esses cenários, eu fico mesmo firme em dizer que realmente a Renamo precisa ter essas 2 lideranças, em que uma figura de facto pode ter essa característica militar, para que possa conseguir congregar aquele grupo militar, não é? Em termos de linguagem, mas outra figura seja presidenciável, para que possa também trazer essa outra dinâmica, outra visão, porque quando falas da Renamo, não estás a falar de um partido qualquer, né? Do ponto de vista de democracia histórico, de implantação da democracia no país. Tanto que qualquer comunicado, qualquer anúncio que a Renamo faz, sempre deixa o povo atento, e esse anúncio sempre põe em causa aquilo que são as decisões políticas do país, assim como no panorama internacional. Então, tudo isso temos que olhar com muito cuidado, com um olho clínico, e não de forma assim leviana. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo. Vai voltar a comentar já a seguir ao intervalo sobre este assunto, para que a Associação de Dhlakama é de facto um assunto aqui muito quente. Não sai daí, até já. Muito bem, Sr. Miguel Mabote, ainda tem algumas linhas de pensamento em torno da questão da associação na Renamo vis-à-vis as eleições de 2019? Sim, porque o meu colega aqui, o Moreira, dizia que não, é porque o Momad, o Sufo, não é comunicativo, não sei quanto, cara de poucos amigos, etc. E então, neste momento, a Renamo poderia buscar uma figura, não sei quantos. Ok, eloquente, não sei quanto, do jeito que ele caracterizou. Mas eu queria lhe ilustrar apenas que a Renamo não está a fazer transição neste momento. Está a fazer substituição. Não é o tempo de a Renamo fazer transição política. Está a fazer uma substituição de alguém que esteve lá e nos deixou. Não é? Então quer substituir. Não é transição que a Renamo está a fazer. Okay. Politicamente não é transição. E vai ver, como que chama aquilo, a própria teoria da política, é que quando nos deixa o presidente Samora, a Frelimo também não fez de transição, fez substituição. Levou alguém daquela ala mesmo, guerrilheira, não é? E colocou ali a substituição, isso. Transição houve depois. Não sei se está a perceber, né? Que o denúncio que ele não pegou armas, não sei quantos. Isso é transição. Agora, nós estamos perante uma transição na Renamo. Estamos perante uma substituição. Então, não podemos querer que seja uma pessoa diferente, muito diferente daquilo que é a imagem da própria Renamo. Okay. Sob pena da Renamo perder a sua própria postura política, diretamente. Okay. Não é? Uma transição tem que ser gerida. Não é?
o que vai se tratar agora o que eu entendo é substituição. Em termos políticos, de ciência política, é substituição que vão fazer. Eu compreendo o seu ponto, colega Mapote, mas sabemos que o líder da Renamo foi o que ele foi, ele é insubstituível, é o que ele é, e para além disso, nós estamos, eu acho que a Renamo também... Não é insubstituível. Exato. Existe isso. Não, em termos de seu carisma, nós temos que admitir... De insubstituível são mensagens de cerimônias fúnebres. Quando a gente diz que alguém não há nenhum ser humano insubstituível. Mas é que não podemos querer transferir a figura de Dhlakama nos moldes em que ele era, porque nós estamos numa fase em que também a Renamo precisa desarmar-se, não é? Desmilitarizar-se, para trazer uma outra visibilidade na sociedade. Então, é nessa perspectiva que eu até digo que a Renamo tinha que aproveitar essa oportunidade em trazer também uma outra figura, mas sem, no entanto, isso ferir com aquilo que é a ideologia, a sua ideologia, né? Mas bem que nós estamos nessa fase. Eu dou razão nesse aspecto, mas tem que perceber também que a Renamo, mesmo desmilitarizada, daqui por algum tempo vai continuar a gerir dossiês militares. Não sei se está a ver. A Renamo vai gerir dossiês militares, porque vai ter militares lá, vão ter reclamações, não é? Verdade. Vai ter que gerir esse dossiê militar. Não é desmilitarizou, acabou. Verdade. Então, para mim, é uma substituição. Tem que haver alguém que articula tanto a parte política, assim como a gestão militar. Julião, qual é a sua opinião? Se calhar, antes usar o termo que o colega Mabote colocava, é a questão da crise, está relacionada com o número de candidatos ou não, e se na Frelimo houve mais candidatos, menos candidatos. A questão tem que colocar nessa perspectiva de o fato de haver muitos candidatos a Renamo estar em crise. Até que é bom para o processo democrático. Há a maior probabilidade de escolher aqueles que, aliás, é um direito fundamental, ser eleito e eleger. Mas a questão da crise resulta de todo um processo que está em curso desde a morte de Dhlakama. E justamente porque também o bom processo, o Dhlakama quando estava em vida e a frente da Renamo, nunca institucionalizou-se o partido. O partido funcionou como Dhlakama. O Dhlakama era o partido e tudo que fosse Renamo era Dhlakama. E com a sua morte, cria essa fissura. E mais do que isso, nós percebemos de forma muito clara que o processo, por exemplo, da passagem da reserva do general Elia Dhlakama era um processo manhoso. Tinha vista claramente ao processo de sucessão. E é um desafio também enorme para o Renamo, que há pouco tempo ria-se do MDM ser um regulado. Há provavelmente neste momento indicações de que o Elia Dhlakama deve ter um testamento que o irmão deixou para que fosse substituir o irmão. Razão pela qual a questão da crise, como referia, que em outros programas dizia as noites das facas longas, que já havia iniciado a Renamo, tem a ver com todo o processo de eleição. E não só. Há membros, por exemplo, há quem diga, por exemplo, que o grupo, as alas, da questão das alas, o grupo Ivone Soares, Manuel Araújo e Venâncio, estão neste momento, que foram os arquitetos da vinda do Venâncio, do Elia Dhlakama. Porque perceberam que já não tinham condições de por si só poderem vencer o Yusuf Momad, que foi se instalar na cidade de Gorongosa, próximo dos militares, tendo ganho uma outra pujança dentro da Renamo. Apesar desta crítica que se faz... Ou seja, o Yusuf assumiu exatamente integralmente o papel de Afonso Dhlakama. Apesar dessa crítica que se faz que ele não tem uma cara bonita, é uma cara assustadora, e que não tem um discurso bonito ou polido, mas o Yusuf Momad, ao deslocar-se à Serra, encarnar o papel de Afonso Dhlakama, coordenar as ações do grupo residual e entrar em contato com o chefe do Estado no processo de administração e integração do Renamo, ganhou uma outra pujança. E, sobretudo, com os resultados de Nampula. Exatamente. Mas, entretanto, lá está, segundo consta, vem o grupo do Manuel Bissop, que ficou fragilizado com as eleições, que neste momento vê-se a Nora e provavelmente tem que se aliar ao Yusuf Momad, e o grupo de Ivone Soares, que não tendo o campo de manobra, perdendo o brilho e as câmaras que sempre o tio dava, foram encontrar na figura do Elia Dhlakama e no suposto testamento que o irmão tinha deixado para que o Elia Dhlakama fosse o candidato ao sucessor natural. E
lá está a questão do regulado. Será que o Aranamo será o regulado de Mangonde? Será que os partidos da oposição, o MDM e Aranamo, coincidência, todos com sede em Sofala, com os líderes de Sofala, são regulados? Essa que é a diferença que faz em relação ao Frelimo. É só ver a história da Frelimo, de 62 a hoje, quantas pessoas lá passaram, e os processos como são feitos, as diretrizes como são traçadas, o que nós nunca tivemos em relação a Renamo. Muito bem. Quero agradecer a vossa disponibilidade e os comentários também que fizeram em relação aos temas analisados até aqui. O tempo já nos foge e vamos reservar, portanto, outros assuntos associados, portanto, para as próximas edições. Quero agradecer também a si que nos acompanhou e desejar-lhe votos de continuação de uma ótima noite. Até a próxima.